falar sobre pronomes relativos. Tudo bem? Quando a gente fala de pronome, a gente sempre tem aquela ideia assim, é porque os pronomes são para substituir os nomes, para não ter repetição. E aí a gente sempre pensa nos pronomes que a gente considera assim, que são os pronomes pessoais, que são os pronomes que a gente faz a conjugação verbal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, tal, tal, tal. Quando a gente pensa em diversas formas de pronome, esses pronomes relativos é um deles. Então, vamos entender o nome que ele tem. Pronome, porque ele está fazendo referência, ele está se referindo a um outro termo da oração. Espera aí, que tem gente aqui. Acho que foi. Então, quando a palavra pronome, ela sempre vai se referir a um outro nome. Nome, seja ele nomes variados, nomes genéricos, ou nomes específicos de pessoas, de lugares. Então, ele sempre vai estar fazendo referência a nomes que já foram ditos. E por isso que são aqui, olha, relativos, porque ele está se relacionando a quem? A quem ele está se referindo. Negócio de povo ficar entrando depois é difícil, hein? Acho que foi. Então, vamos lá. Essa ideia de pronomes relativos é isso. Sempre a ideia de referência a um nome, a um termo que já foi citado antes. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa propaganda aqui, olha. Aqui nesse cantinho que está aqui, está escrito aqui, olha. Nem todo mundo que voa precisa dormir em posição desconfortável. Então, primeiro, qual que vocês identificariam nessa frase? O que seria um pronome relativo? Qual que seria dessas palavras? Aqui está fazendo referência a um outro termo. Vocês conseguem identificar? Todo mundo? Quê? Ó, nem todo mundo que voa precisa dormir em posição desconfortável. Primeiro, qual que seria o sujeito dessa oração? Todo mundo. Todo mundo. Então, todo mundo é um sujeito. Quando a gente fala de todo mundo, o que todo mundo, nesse caso aqui, faz? Ele fala que, olha, posição que desconfortável? não, isso, que não precisa dormir em posição desconfortável. Mas nesse trecho aqui, olha, que voa, eu estou fazendo o quê? O que ele quer dizer com esse todo mundo que voa? O que é esse que voa? Ô, Pro, Oi? tem uma aluna chamada Aline do 8º D que ela não tá conseguindo entrar na aula? Tô vendo. Vou sair aqui. Tá bom. Mas aí ela não tá conseguindo, ela tem que me chamar, né? Oi. Professora, Oi. licença, eu tinha chegado agora há pouco, né, que eu não estava conseguindo entrar, e eu queria perguntar se esse slide é alguma página da apostila. Ainda não. Ainda não. Ah, tá. A apostila a gente obrigada. vai fazer depois, tá bom? É a Luana? É a Luna? Essa aluna. Tá. Obrigada. Voltando aqui, ó. Então vamos lá. Quando a gente fala nesse todo mundo que voa, esse que voa está definindo uma especificidade do meu sujeito todo mundo. Então eu não estou falando de todo mundo mesmo, de todo mundo que voa. Por isso a propaganda tem aqui um morcego. Ele está lá dormindo todo encolhidinho de cabeça para baixo. Então ele fala, não é todo mundo que voa. Esse que voa, ele limita as pessoas. Eu não estou falando de todas as pessoas do mundo ou todos os animais, e exclusivamente dos que voam. Esse negócio é fogo. Agora eu acho que a Aline vem. Foi.
Então, voltando ali. Quando a gente usa o que voa, esse que voa, ele está se referindo a todo mundo, mas de uma maneira para limitar este grupo, este sujeito. Então, vamos dar uma continuidade aqui, olha. No período nem todo mundo que voa precisa dormir em posição desconfortável, há duas orações ligadas pela palavra que. Então, ó, nem todo mundo que voa, duas orações, porque tem aqui, olha, o verbo voar, e o verbo precisa dormir, né, que é uma locução. Então, duas orações, porque são dois verbos diferentes. A palavra que substitui na segunda oração um termo antecedente, que é de todo mundo. Então, a palavra que é uma forma de eu retomar aqui, o termo todo mundo a quem eu estou me referindo, que está na minha primeira oração, tá bom? Ah, mas aí vocês podem falar, professora, mas a primeira oração qual é? A primeira oração é tudo menos o que voa. Então, ó, nem todo mundo precisa dormir em posição desconfortável, é a minha oração principal. O que voa é apenas uma oração adicional para especificar quem é esse todo mundo, tá bom? Por isso que eu vou tratar todo o que voa como segunda oração. Então, ó, nem todo mundo que voa, esse que se refere a todo mundo. Deu para entender até agora? Tá tranquilo, né? Então, o que seria um pronome relativo? É aquele pronome que liga duas orações, substituindo na segunda oração, porque é sempre se referindo ao termo anterior, um termo antecedente, isto é, um termo que já foi expresso na primeira oração. Então, ele sempre vai retomar a ideia da oração anterior. E aí, aqui tem essas ideias de quais são os tipos de pronomes relativos. O que é um deles, mas existem vários outros. Então, ó, variáveis. O que é um pronome variável? É aquele que eu posso modificar de acordo com o sujeito que ele concorda, se ele é masculino, feminino, se ele está no singular ou no plural. Então, ele tem essa variação. Então, no masculino, quais são as opções? O qual, ou aos quais, quando é plural, cujo, cujos, quanto, quantos, porque existe essa variação com o termo a que eu me refiro. No feminino, a qual, as quais, cuja, cuja, quanta, quantas. E os que são invariáveis, que não importa se eu estou falando no feminino, no masculino, ou no singular, ou no plural, eles não mudam, porque são esses aqui que são independentes da sua variação. O quem, que se refere à pessoa, o que é o mais neutro, que a gente vai usar para quase todos, e o onde, que especificamente vai se referir a lugares físicos, tá bom? Depois eu vou explicar a diferença disso. Então, vamos lá. O que a gente vai perceber em relação a esses pronomes? Primeiro, o pronome que, ele é relativo de mais largo emprego, ou seja, é o que mais a gente vai usar, o que mais é possível de ser utilizado em quase todas as opções. Sendo por isso chamado de pronome relativo universal. Ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, o pronome qual, ele tem o mesmo valor que o pronome que, quando eles são pronomes relativos. Então, por que eu estou falando isso? Vai existir mais para frente, que a gente vai ver nas orações subordinadas, o que é conjunção integrante. E aí vocês vão ter que fazer essa diferenciação. Quando a palavra que é conjunção e quando ela é pronome. Quando ela é pronome, é quando você consegue fazer a substituição do que pela palavra qual, seja ela qual for a sua variação. Se você faz essa diferenciação, o pronome que é pronome e não conjunção. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. O que se refere ao trabalho. O trabalho, desculpa, é masculino e singular. Então, eu poderia substituir a palavra que por o qual. O trabalho, o qual eu fiz, refere-se à corrupção. E eu faço isso com todos os outros. A cantora
que acabou, cantora, feminino. A cantora a qual acabou de se apresentar. Os trabalhos que eu fiz, os trabalhos os quais eu fiz. E as cantoras que se apresentaram, as quais se apresentaram. Então, o que e o qual tem o mesmo valor, e ele é o qual variável de acordo com o pronome, né, com o nome, na verdade, a que ele vai se referir anteriormente. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Vou pedir isso, questões assim, o qual é o termo que ele se refere, como que você faz para substituir, tudo isso vai cair, tá bom? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem gente chamando o Juan. Voltando aqui. Então, olha, as palavras os quais e todas as suas variações são exclusivamente pronomes relativos. Por isso que eles são utilizados didaticamente para verificar se o que, ou o quem, ou até mesmo onde, podem ser variações dessas classificações. Ou seja, o qual, ele pode se referir, ele pode substituir qualquer uma dessas palavras. O que, tanto o quem e o onde. Porém, o que só pode ser substituído por os quais. Os quais substitui todos esses, mas o que só pelos quais, tá bom? Depois a gente vai ver quando a gente estudar cada um deles. Então, ó, todos eles, né, essas variações dos quais, podem ser usados de acordo com a referência da pessoa ou coisa que é o motivo de clareza, né, depois de determinados, que é o que eu falei para vocês. Eles vão concordar com o termo a que ele está se referindo. Então, aqui, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Quando eu uso o qual, ele está se referindo ao quê? O que deixou ele encantado? Pode falar, povo. O sítio da tia. Exato. O qual, ele vai se referir ao sítio, porque o qual, ele não deixa dúvida de que eu estou me referindo a um termo masculino singular. Se eu tivesse usado o pronome que, ele geraria uma ambiguidade. O que é isso? Você ficaria na dúvida sobre o que ele está se referindo. Vamos rever. Regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, que me deixou encantado. Se eu tivesse usado a palavra que, eu ficaria na dúvida se o que me deixou encantado foi o sítio ou foi a tia. Então, o que, ele, para não criar esta ambiguidade, você pode substituir por o qual ou a qual, tal. Se eu colocasse aqui a qual me deixou encantado, era óbvio que a referência era a tia. Como eu pus o qual, a referência é sobre o sítio. Então, o qual, ele tira essa possibilidade de dúvida em relação ao termo que ele se refere. Tá bom? Outro exemplo. Essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Eu posso substituir aqui, eu não poderia, por exemplo, substituir pelo que. Então, as quais não pode sempre usar o que. O que sempre pode ir para os quais. Então, imagina aqui, ó. Essas são as conclusões sobre que pairam muitas dúvidas. Fica sem sentido. Então, ó, o que, ele pode ser trocado por o qual, ou em todas as suas variações, para perder a ambiguidade e para ganhar sentido. O contrário nem sempre é possível, para não haver essa possibilidade de dúvida. Tudo bem por enquanto? Essa parte aqui é a mais fácil, a gente vai chegar nas difíceis ainda. Vamos lá. Alguns outros exemplos aqui, quando a gente também tem o uso de preposições. Então, observação. Os pronomes relativos podem vir precedidos de preposição de acordo com a regência. Lembra a regência, que é a exigência do verbo? Às vezes, um verbo, ele precisa de uma preposição. E se o pronome que ele vai estar se referindo exige essa preposição, ela também deve aparecer aqui. Então, vamos lá. No exemplo, havia condições. Então, havia condições
com que não concordávamos. Lembra, assim, quem concorda, ao verbo concordar, concorda com alguém ou com alguma coisa. Apesar do que estar se referindo às condições, o com, ele vai concordar com o verbo, porque quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, ele deve aparecer com a preposição aqui para concordar com o verbo, regência. Outra aqui. Havia condições de que desconfiávamos. O que se refere às condições. Ele está se referindo. Porém, o de é de desconfiar. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Tem que prestar atenção. O que sempre com o termo anterior. Porém, a preposição se refere ao verbo a que ele está se referindo. Quem desconfia, desconfia de. Então, essas variações não vão mudar o fato de que elas são exigidas pelo verbo. Ok até aí? Tudo isso só para falar de um pronome, hein, gente? Nossa, o quê? É bastante coisa. É muita coisa, gente. E esse bimestre a gente vai ter muito conteúdo e é um conteúdo difícil. Mas começar com os pronomes é importante, porque depois a gente vai facilitar quando a gente vê os outros. Depois eu vou explicar melhorzinho. Outro exemplo aqui, ó. Pronome quem. O quem, ele vai se referir apenas, exclusivamente a pessoas. Somente as pessoas. Tendo a exigência ou não da preposição. Então, enquanto o pronome que é um termo variável e serve para tudo, para pessoas, para objetos, para lugares, para eventos, para datas históricas, para qualquer coisa, o quem não, ele vai se referir somente à pessoa. Então, ó, o pronome quem refere-se a pessoas e vem sempre precedido de preposição. Então, no exemplo, é um professor a quem muito devemos. Então, quando o quem é pronome, ele vai ser acompanhado de uma preposição. O quem se refere ao professor, mas o verbo dever, quem deve, deve a alguém alguma coisa. Eu devo dinheiro, alguma coisa, ao meu pai, por exemplo. Então, o a vai exigir a quem. Por isso que a preposição deve anteceder a pessoa. E como quem se refere à pessoa, então ele deve ter a preposição. Tá bom? Difícil, depois eu vou fazendo. Aqui eu vou me antecipar, mas a gente vai falar mais sobre isso, então. Então, qual é a diferença entre que e quem? Pronome quem refere-se a um termo que pode ser substantivo ou um pronome, ou seja, ele pode aparecer de qualquer forma, que é um chamado de termo antecedente, substituindo-o no início da oração seguinte, sempre da segunda oração, que obrigatoriamente estará subordinada à primeira. A gente vai entender também o que é uma oração subordinada, aquela oração dependente no sentido. Então, um exemplo aqui, ó. O homem perdeu a esposa. Amava a esposa. A palavra quem, nesse caso, ou que, ele vai aparecer para unir essas duas orações. Quem amava a esposa? O homem. Então, para eu não precisar repetir os mesmos termos, eu vou usar um pronome que substitua. Então, o homem perdeu a esposa a quem amava ou a quem tanto amava. Quando a gente fala assim, as duas orações, você pega duas orações independentes e como que você faz para unir elas? Colocando, nesse caso, o pronome relativo. Por quê? Ambas as orações se referem ao mesmo sujeito que aparece aqui, que é o homem. A Lívia saiu e entrou de novo, né? Tudo bem. Opa, não é esse. Tá ficando claro? Tá ficando difícil. Por enquanto tá tranquilo, né? Na hora que a gente for fazendo os exercícios, vocês vão começando a perceber algumas coisas mais difíceis, mas não vai ser nada impossível.
No exercício 2, exemplo. Ficou decepcionado com um amigo. Então, ó, quem se decepciona com alguém. Admirava o amigo. Então, ó, ele ficou decepcionado com o amigo a quem admirava. Os dois verbos, tanto decepcionar quanto admirar, se referem ao amigo. Então, ele vai, esse a quem, o quem, está se referindo a um termo anterior, ao amigo. Só que o a, de preposição, se refere ao admirar, porque quem admira, admira a alguém. Né? Eu tenho uma admiração a alguém por alguém. Uma dúvida. Oi. Ali no exemplo 2, na primeira linha, Ah. a segunda frase, admirava, não tinha que estar junto com o hífen? O o não seria então. de Não, admirava o pronome amigo. oblíquo? O amigo é a quem ele está se referindo. Entendeu? Você só teria o hífen se tá. ele estivesse na mesma frase, porque o seria um pronome oblíquo de referência a um outro termo. Como o ponto aqui está separando as duas frases, eu tenho que usar isso como uma oração diferente, então ele não pode estar se referindo a nada anterior, tá bom? O que vai fazer a referência anterior é o quem. Então, ó, para não repetir o termo amigo, ele substitui pelo quem. Por isso que o quem tem que aparecer depois da palavra amigo. Os pronomes relativos sempre, tirando um, que a gente vai ver que é o cujo, sempre vão se referir ao termo anterior, que no caso aqui vai ser o amigo. Então, vamos lá. Observe que nos dois primeiros exemplos das duas orações foram reunidas num único período. O emprego do pronome quem foi fundamental para a coesão, ou seja, ligação com sentido lógico do texto, evitando a repetição tanto da palavra esposa quanto do amigo. Observe também que ele sempre será precedido de uma preposição, qualquer ela que seja, a, com, dem, de acordo com a variação do verbo. Inclusive, quando exercer a função de um objeto. Nessa situação, teremos o chamado objeto direto preposicionado, mas eu nem vou entrar nesses detalhes porque vai ficar óbvio de acordo com os exemplos que vocês vão ver. Então, quem exige preposição, porque a pessoa é sempre alguma coisa em relação à pessoa, tá bom? Então, sempre tem preposição. Rapaz que conheci ontem está em minha sala. Então, tá vendo, ó? O pronome que, ele pode ser substituído. Ok, o rapaz que conheci ontem. O pronome que, ele vai funcionar como um objeto direto, porque quem conhece, conhece alguém. Ele conheceu quem? Eu poderia substituir, só que quando o que vira pronome quem, entra a preposição. O rapaz a quem conheci ontem. Alguma dúvida aqui? Tanto que quanto o quem, eles podem ser usados igualmente, com o mesmo valor. Porém, o que, ele pode substituir o quem. O quem não pode substituir em todas as opções o que, porque o quem é exclusivo para pessoas. Pode, Sofia? Professora. Pode. O seu pronome quem, ele substitui o que quando se refere à pessoa. O quem substitui o que. O que nem sempre substitui o quem. Então, assim, às vezes um pode fazer pelo outro e o outro não pelo primeiro. Fala. Então, se eu dissesse o rapaz que conheci ontem está em minha sala, a frase vai ficar errada? Não, é isso que eu estou falando. Nenhuma das frases está errada. Tá. Os dois, tanto que quanto quem, eles têm o mesmo valor. O que, ele é geral, ele pode se referir a pessoas, a lugares, a objetos, a momentos históricos. Ele se refere a tudo, por isso não há erro aqui. Então, o rapaz que conheci ontem está na minha sala. Tá perfeito. Se você não... Como você está se referindo a uma pessoa, que é o rapaz, existe a possibilidade de você trocar o que pelo quem. É a mesma coisa ali no substituir o que pelo qual. Porque o que, ele serve para tudo, mas às vezes ele pode se confundir. Então, para não haver essa confusão, você substitui por quem, que é exclusivo de pessoas.
tá bom? Continuando, deixa eu ver quem é a pessoa que está aqui agora, que fica entrando e saindo. A Ana. Opa. Então, vamos lá. Agora, esse daqui, o cujo. O cujo, é o único termo, o único pronome que ele vai se referir e concordar, porque ele é variável, com o termo que vem depois, que a gente fala que é o consequente, o antecedente e o consequente. Por isso que está aqui. Então, o pronome cujo não concorda com o antecedente, mas com o consequente. Ele tem o mesmo valor do qual, da qual, dos quais, lembrando que tem preposição aqui, olha, preposição do. Então, não é a mesma coisa do o qual lá que substitui o que. Ele é outra coisa. E ele vai concordar nas suas variações, cujo, cuja, cujos, cujas, com o termo que vem depois. Então, um exemplo. Este é o caderno cujas folhas estão rasgadas. Então, o termo cuja vai se referir a folhas, por isso que ele deve concordar sempre com o que vem depois. É o único dos pronomes relativos que vai concordar com o termo que vem depois desse próprio pronome, tá bom? Todos os outros com o anterior. O onde. O onde é fácil. O onde se refere a lugar. Lugar físico. Físico mesmo. Lugar onde que você pode ir, entendeu? Eu não posso, a gente vai ver alguns exemplos aqui, depois na apostila, que há formas inadequadas com que a gente usa o onde e a gente vai ver. Então, por exemplo, o onde sempre substitui o antecedente e só pode ser utilizado na indicação de lugar físico, espacial. No exemplo, a casa onde morava foi assaltada. Como que você pode saber se o onde é possível? Se você está na dúvida, então, por exemplo, casa é lugar físico, certo? Então, casa é onde tem aqui, onde você pode entrar, onde você pode pisar. Do mesmo jeito que a escola. A escola onde vou estudar é longe da minha casa. Então, tanto o termo casa quanto o termo escola são lugares físicos, concretos. O que eu estou querendo? Deixa eu ver se o outro... Não. O que eu estou querendo dizer com outros lugares? Existem muitas pessoas que confundem o termo onde para se referir a lugares que não existem fisicamente. Por exemplo, se eu falo assim, o livro onde conta a história de um bruxo chama-se Harry Potter, por exemplo. O livro não é espaço físico, então o termo onde não poderá ser usado. Jamais, tá bom? É erro. Como que eu posso substituir quando eu quero me referir a isso? Aí entra o pronome que e suas variações. Então, por exemplo, se eu estou falando o livro em que conta a história, e aí vocês vão poder fazer essas abreviações dos pronomes. Deixa eu voltar aqui. Voltei? Voltei. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto? Não, Então tá. Não, Então, professora. eu vou fazer só um pedacinho aqui para vocês entenderem. Vocês estão com a apostila já? A maioria da sala está com a apostila? Não, mas eu consigo entrar com a apostila pelo... Não, eu vou passar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só sair daqui, que eu estava vendo nota de alguns alunos. E aí eu vou compartilhar aqui a apostila e a gente vai fazer. Para quem está com a apostila física, e isso já vai valer o primeiro visto, tá bom? Página 13, a apostila mesmo, a grandona, não é atividade não, tá bom? Pode ir abrindo lá a apostila, tá escrito lá, pronomes relativos, página 13 da apostila. Enquanto isso, eu vou abrir aqui.
Livro de atividades, livro do aluno, volume 3, livro de atividades. Cadê? Livro do aluno, volume 3. Peraí que eu já vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só achar aqui onde que eu tenho que ir. Então, para quem achou, página 13. Pronomes relativos. Depois eu compartilho essas respostas com vocês, tá bom? Do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo lá antes. Então, vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui. E aí eu vou entrar aqui, no positivo. Página 13 do positivo. Para quem está aí, senão eu vou pôr aqui, olha, de ladinho. E vou abrir aqui um Word. Então, deixa eu já aumentar aqui. Vamos pôr 20. Pronomes relativos aqui. Então, ó, você já entendeu agora qual é a ideia. Aqui tem todas as explicações, de novo, ó, com o que, com o cujo, com o qual, tudo aquilo que eu já expliquei aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui está explicando tudo que são os pronomes relativos e vamos lá. Reescreva as orações substituindo a palavra que por qual e qual seja a sua variação. Então, o que a gente vai ter que fazer? Identificar a que palavra o que está se referindo. E aí, colocar o qual concordando com ele. Então, vamos lá. Marcos Sarasol, é porque a gente não leu o texto, mas ele é variado no texto, tá bom? De 19 anos, acadêmico de matemática, e Tereza Jardim, de 27 anos, que cursava biblioteconomia. Esse que está se referindo a quem? A Tereza de Jardim. Tereza Jardim. Exato. Então, ó, esse termo que está se referindo a Tereza Jardim. Então, se eu fosse colocar aqui, apostila, página 13, exercício 33. 33A. Se eu fosse substituir por qual? Qual seria a opção? A qual? Porque Tereza Jardim é feminino. Qual? Exato. A qual? Porque esse a qual está se referindo a Tereza Jardim, que é uma mulher e está no singular. Segunda, o uso de animais ainda é indispensável para garantir a saúde da população vacinada, assim como para preservar a segurança de substâncias que compõem medicamentos. O termo que está se referindo a quê? Substâncias. Substâncias. Então, se substâncias é um termo que ele está se substituindo, qual seria a forma adequada do qual? As quais? As quais. Fácil assim, né? Parece que é difícil, mas não é. Então, é bem isso aqui. Deixa eu descer aqui. São insensíveis aos seres de sua própria espécie que precisam de ajuda. Então, quem é que precisa de ajuda? Seres. Os seres. Então, aos seres de sua própria espécie. Mas eu vou até grifar aqui que os seres de sua própria espécie são os seres. Os seres é o termo a que ele se refere. Então, na substituição do qual seria? Os quais. Os quais. Então, 34. Por isso, você tá gravando a aula? Não... Vou compartilhar a aula já hoje com tudo, tá bom? Inclusive com essas respostas. Então, vamos lá.
eu vou vir para cá. É pouca coisa isso aqui hoje, não tem muito o que falar aqui, não. Depois vocês fazem sozinhos do LA. Aqui, em qual desses períodos a palavra que é pronome relativo? Vocês não sabem quando ele vai ser conjunção, mas quando ele é pronome, você já sabe. Se eu pudesse substituir por qual, ele é pronome. Então, vamos ver se houver essa possibilidade. Então, aqui, em qual desses é? Na A, o diretor pediu que os estudantes descessem. O diretor pediu o qual, ou os quais os estudantes. Dá Não essa dá, possibilidade de troca? Não dá. Não dá. Então, ele não é pronome relativo. Simples assim. O jovem disse que resolveu subir na Tipuana para chamar a atenção e, perdi aqui, conscientizar as pessoas. O jovem, esse que ele tá aqui, tá? A gente Ele não não tá tá grifado, grifado. não tá negrito. É. O jovem disse que resolveu. O jovem disse o qual resolveu. Dá essa possibilidade? Acho que não. Também não. Na C, um garoto de 9 anos, chamado Jofesmeister, foi salvo da raiva depois que pastor injetou um vírus atenuado da doença. Então, ó, esse que está se referindo, eu poderia substituir um garoto chamado Joseph foi salvo da raiva depois o qual o pastor injetou? Não. Também não dá sentido. Na D, nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem o uso de animais de laboratório. Aqui dá, as quais. Exato, nenhuma das pesquisas às quais deram origem. Então, aqui na alternativa vai ser a resposta D com a substituição de as quais. Que na verdade já é a D aqui, as 35. Identifique o referente, ou seja, a que termo a palavra o que ou as quais está se referindo? Pesquisas. Pesquisas. Difícil, né? Muito. Tô até suando só já, isso. pro. Mas já tá acabando aqui, depois eu só vou ler algumas biografias. Se eu não ler todas hoje, eu leio mais algumas amanhã, tá bom? É pouca coisa aqui, parece que é muito, mas não é. Na 36. De acordo com a norma padrão, aqui entra do onde de novo. Da língua, o pronome onde substitui apenas lugar físico. Entretanto, ignoramos essa regra e inserimos em diversos outros contextos. Quais dessas alternativas não atende à norma padrão? Ou seja, não está se referindo. Aqui eu não consigo abrir por causa que está... Ah, agora foi. Então, vamos lá. De acordo, a Tipuana ainda está no lugar onde o jovem Dairo fez o protesto. Esse onde está se referindo ao lugar. Tô certo. Vou até grifar o lugar. Esse lugar é físico? É. É físico. Então, ele está correto. Não é o que eu quero. Eu quero que vocês identifiquem a errada. Na segunda, o caso da Tipuana ocorreu nos anos 70, onde a ditadura militar reprimia violentamente. Esse onde, ele está fazendo referência a quê? A ditadura militar. Não, está se referindo aqui, ó, aos anos 70. Anos 70 é lugar físico? Não, é tempo. Não é. Então, aqui eu vou entrar com essa opção aqui. Eu vou colocar aqui, ó, anos de 1970. Na terceira, muitos anos mais tarde, Darrow deu uma entrevista onde afirmou ter sido fundamental para o apoio dos amigos. Este onde está se referindo à entrevista. Entrevista é lugar físico? Não. Não. Então, esse termo, uma entrevista, vocês só vão assinalar, tá bom?
os 2 xizinhos aí. Então, não pode. Há muitos anos... Não, desculpa. 3 jovens se aninharam na árvore onde permaneceram longas horas. Então, esse na árvore é o termo Tá que certo. se refere. Esse é lugar. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Então, quando estiver certo, eu vou pôr em amarelo. E aqui na última, nas cidades onde há interesse em preservar o verde. Então, esse nas cidades é lugar físico. Então, as únicas opções aqui dessa vai ser a segunda e a terceira. E aí, isso vai para a nossa resposta da 37. Oi. A gente vai até a página 15, né? Ou vai mais? Só isso. Não é muita coisa, não. Por isso que eu estou fazendo junto. Porque isso aqui é para entender. Aqui na 37, se eu fosse substituir esse anos 70 aqui na primeira, por qual termo que eu poderia substituir? Então, caso da tipo Ana ocorreu nos anos 70. Anos 70 se refere a tempo. Eu poderia colocar aqui, olha, quando a ditadura reprimia violentamente e alguma coisa assim. E eu vou até por aqui, ó, anos 70, anos de 1970, vai ficar igual a quando? E na outra, uma entrevista vai ficar igual a... Anos mais tarde, deu uma entrevista onde afirmou. Que pronome eu poderia substituir esse onde? Aonde? Não, porque onde vai estar se referindo a lugar. Entrevista não é lugar físico. Aqui? Qual é o pronome? O que? Então, só que o que? Quem afirma. Então, como que ficaria com... Tem um pronome aí antes. Deu uma entrevista. Em que? Em que? Porque o em é fundamental para identificar que foi em algum lugar, né? Mas o lugar não é físico, porque ele se refere à entrevista. Por isso que precisa do em. Certo? Então, quem afirmou alguma coisa em algum lugar. Onde que foi que ele afirmou? Na entrevista. Exige preposição nesse caso. Deu para entender? Porque a exigência do em? Última aqui, ó. Última não, faltam 2, mas que é curtinho. Na 38. Este é... Cadê? Complete as orações com o verbo entre parênteses. Então, o verbo impedir. Este é o Dério, o estudante que... Como que completa o verbo? Como que fica o verbo? Quem é que cometeu o ato de impedir? Daryl. Ele é uma única pessoa, então ele é singular. E ele é... Então, eu vou colocar como? Pronome ele. Como que ficaria? Impediu? Impediu. Impediu, Tem só mais isso. espação aí. Quando você vê que a linha tem muito espaço, você pensa, não é só impediu. Ah, mas é porque depende do tamanho da letra na hora que você escreve. E aqui, são Daryl, Marcos e Teresa os estudantes que... Impediram. Já muda. Impediram. Impediram. Tem 9. Ah, não tem. Tem a bolinha aqui antes. Nessa bolinha, ele coloca assim, houve variação do uso do verbo impedir? Sim. Por quê? O plural da B mudou o verbo, porque em vez de ser uma, foram mais de uma pessoa. Exato. Muda o verbo porque houve mudança no número de sujeitos. No número.
39 aqui, que é tão simples quanto o outro. Mesma coisa, só que agora ele está usando o pronome. O quem, ele pode se referir ao pronome, assim como o que. Só que aí ele vai ter uma variação aqui, porque ele pode ser usado tanto para concordar com o pronome, em primeira pessoa, ou ele pode ser usado de uma maneira impessoal, que é sempre terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Quando a gente coloca aqui embaixo, ó, a gente vai levar em consideração isso que está aqui, olha. Fui eu quem concordar com o antecedente do pronome relativo, que é o eu. Então, você vai concordar com o eu. Para concordar com o eu, como que vai ficar aqui o pronome? É o mesmo verbo impediu. Fui eu que impedi. Então, aqui na letra A, impedi. Já na letra B, manter na terceira pessoa do singular. Como que fica o verbo impedir? Impede. No passado, né? Fui eu que impedi. Não, pera. Impedi, terceira pessoa. Impediu, desculpa, Ô, impediu. Pro, Oi, professora, pode voltar Pode falar. rapidinho na 38 para eu poder ver uma coisinha? certo? Como houve mudança no sujeito, de 1 para 3 sujeitos, teve que mudar o verbo para concordar com os sujeitos. E agora sim, na última aqui, que é só assinalar. Assinale o período que apresenta problemas na concordância. Então, ó, se eu posso colocar concordando com o pronome ou mantendo em terceira pessoa, quer dizer que uma dessas opções aqui do 40 está errada. Assinale o período. Fomos nós quem organizamos. Organizamos, está concordando com nós. Perfeito. Fomos nós quem organizou. Apesar do nós estar em terceira pessoa, em primeira pessoa do plural, aqui ele não concorda, mas ele está em terceira pessoa. Foram os jovens que organizou. Os jovens... Não é organizar. Os jovens é o termo, só que organizou se refere à terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, que vai haver um erro, porque os jovens está no plural. Então, mesmo mantendo a terceira pessoa, o plural deve concordar. Diferente desse, que os jovens... foram os jovens quem organizou, porque aí ele mantém a terceira pessoa no singular. Agora, aqui, se é para concordar com os jovens, deveria ser como? Se eu estou concordando com os jovens. Como que deveria ficar esse verbo? Organizaram. Exato. Então, na bolinha aí, ó, vai ficar 40... Na bolinha fica organizaram, porque é que você tem que explicar. Por que que ele tem que colocar? Porque concorda com o termo antecedente, organizaram. Pera, Aí eu só a primeira tá certa? Não, todas estão certas, exceto este organizou que eu coloquei em amarelo. Ele é o único que está errado. Porque deve concordar com o termo antecedente. Então, a regra aqui é assim. Quando que ele concorda? Quando ele concorda com o pronome, no caso aqui eu, ou no caso aqui nós, ou no caso os jovens. Então, o eu impedi, ok, o nós organizamos, ok, os jovens organizaram. Só assim que ele concorda. E quando que ele concorda também? Sempre quando estiver na terceira pessoa do singular, porque aí ele é neutro. Ele pode ter qualquer pessoa ali, singular, plural, masculino, feminino, não importa, ele vai concordar. Então, o eu, fui eu quem impediu,
fomos nós quem organizou. Eu sei que é estranho, mas é apenas uma opção, tá bom? E foram os jovens quem organizou. Isso daqui não está errado, apesar da ideia, né, que confunde aí. Não está errado. Apostila, página 15. Ô, Pro, 15, 13. Oi. Pode tem falar. 2 pessoas do oitavo B que não estão conseguindo entrar. Ah, vou entrar lá. Me perdi aqui. Cadê eu? Eu não sei eu entrar. Cadê? Eita, como que eu faço para sair? Eu esqueci. Como que faz para sair? Da tela? É. Cadê? Porque eu ocultei o negócio aqui, ó. Agora eu não sei sair. Como assim, a tela tá cheia? É. Se você for colocar o mouse em cima, não aparece um xizinho? Ah, pronto. Ela saiu da ligação? Também não tô entendendo. Ela foi... Ela Meia, caiu? ela saiu. Será que Ela acabou? saiu. Acho que acabou. É, acabou com certeza. Ué. Eu acho que ela ia falar aquele negócio dos textos. Não, eu acho que não. Sei lá. Pergunta lá no grupo lá, pro. E assim encerramos o dia de hoje, galerinha. Acabou. Será que pode ir embora já? Não. Valeu, valeu. Ela vai mandar alguma coisa no WhatsApp. Sim. Eu fui colocar o nome do oitavo. Nunca cante vitória antes Vambora. da hora, meu amigo. Nunca cante vitória antes da hora. Nunca tem vitória, exatamente. Assim, eu tô desde 11 horas segurando aqui pra não fazer na cadeira. Tô, mas eu não posso sair, né, meu? Uma coca com você que acabou. Eu acho que você Acho que ela pode. apertou sem querer o botão de sair. Uhum. Eu acho que Não, ela isso vai apertou sem querer o carregar, botão não vai de dar pra ir no desligar o banheiro. Não, computador. aperta o Alt F4 aí, por favor. Oi. Algo deu errado. E aí, como que tá a vida de vocês? Incrivelmente bosta. Nossa, por quê? Saindo de Por casa. quê? Porque eu tô vivendo? Ah, então é justo. Olha. Ah, você pode É de vibe Gente, isso eu aí. tô Vai, muito pô. ansiado. Eu saí sem Aí, querer. Aí ela voltou. aí. Desculpa aí, eu saí burra, eu aqui apagando tudo. Vou ter que pagar uma coca pro Henrique. Pessoal, alguma dúvida em relação aos pronomes? Não. É bastante Não. coisa, a gente vai ter Não muita sei o que coisa. que é isso. Não sei o que que é pronome. Fazer esse vídeo, eu vou ter dúvida aí. Para semana que vem, segunda-feira, acho que é, né? Para segunda-feira da semana que vem, então vocês têm aí quase uma semana, eu vou passar para vocês depois, confirmando aqui as páginas, mas é do LA, da página 7 a 11, que são esses exercícios de substituição, identificação do termo referente e assim por diante, lá, que é só parte de pronomes relativos, tá bom? Então, a gente vai fazer só esse, e aí já vou compartilhar também hoje a pasta onde vocês vão poder, assim que fizerem, já indo colocando, para vocês não precisam pôr tudo de uma vez lá, os que valem visto. Quais são as Então, páginas esse que eu pra fiz com olhar? vocês agora, eu vou dar 7 a 11, 7 a 11, mas eu vou ali, ó. mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês esse exercício corrigido hoje, e as páginas que vocês têm que fazer, eu já vou abrir a pasta lá Ô, Pro, as páginas que você fez hoje, que você colocou no Word, você vai mandar no grupo esse arquivo? Vou mandar no grupo. Já mando assim que acabar a aula, como eu sempre faço, tá bom? E eu já vou abrir a pasta para vocês, quando quem que já vai for acabar a aula? fazendo, compartilhando. Ó, o cara não tem nem respeito. Estou perguntando. Então, e eu tô aqui, dando a minha aula, eu tenho aula também Não, de e-mail. eu Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler hoje duas passando primeiro. apostilas, ou dois trabalhos dos alunos que me autorizaram a ler, tá bom?
Deixa eu ver aqui o nome dos alunos que eu já tinha marcado aqui, que aí eu já entro na sala. Vou começar pelo do 8º A, tudo bem? Davi e Fernando, tudo bem para vocês? Então vamos lá, do 8º A. Aí amanhã eu leio a do B, C e D, se der certo, porque amanhã eu tenho uma aula mais curtinha, tá bom? Então, quando eu fiz uma organização, aqui eu vou mostrar a do A para vocês, mas eu já fiz isso em todas as turmas, que agora, para facilitar, para vocês não se perderem, eu separei tudo pelo bimestre, ó. Então, ó, tudo que vocês fizeram no primeiro bimestre tá aqui. Ah, eu tenho que compartilhar, né? Vocês não estão vendo porcaria nenhuma. Você que vai ler ou é a gente? Como assim? Você